comigo porque neste vídeo eu vou te dar o roteiro completo de 10 dias nos Lençóis Maranhenses. Vou te contar o que eu fiz em cada um dos dias, quais agências que eu usei, quais passeios que realmente valeram a pena, se 10 dias é o suficiente, se não é, se eu mudaria alguma coisa. Então vem comigo porque esse vídeo tá imperdível. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei nos Lençóis Maranhenses, esse paraíso que é único no mundo e fica no Nordeste, no estado do Maranhão. E é repleto de lagoas incríveis de águas cristalinas, praias, pôr do sol de tirar o fôlego, macaquinhos espertos, rios, nascer do sol digno de filme e muito mais. Então vem comigo e desembarque nessa aventura. Sejam todos muito bem-vindos à série Lençóis Maranhenses. Hello, meu povo! Como é que vocês estão? Seguinte, vocês estão acompanhando aqui no canal que eu fui para os Lençóis Maranhenses e eu tô trazendo aqui uma série completa sobre os lençóis. Eu já fiz vários vídeos aqui individuais mostrando cada um dos passeios que eu fiz, dando os detalhes com aquelas imagens maravilhosas, incríveis. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer o roteiro completo, o que eu fiz em cada um dos dias, dando detalhes, quais agências que eu usei, se a quantidade de dias que eu fiquei lá foi o suficiente ou não, quais passeios que realmente, valeram o investimento, quais que eu trocaria. Então vamos lá. Bom, vou dar um contexto aqui rápido para vocês conseguirem se localizar melhor aqui. Os Lençóis Maranhenses ficam no Maranhão, como o nome já diz, né? E existem 3 cidades que são bases para você poder conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu fiz estadia em 2 delas e uma eu fiz apenas o tour de um dia. Eu vou gravar um outro vídeo explicando a diferença entre essas 3 cidades para poder ajudar vocês aí a selecionar quais que tem mais feature com vocês e também baseado aqui nas minhas experiências, tá? A primeira cidade que eu fiz base foi em Barreirinhas. Então, no meu primeiro dia, eu cheguei lá em São Luís e aí eu fui pra Barreirinhas. Eu também vou gravar um vídeo só falando sobre transporte, como eu gosto de fazer aqui no canal, os temas tudo separadinhos, que eu acho que fica mais fácil, eu consigo trazer mais riqueza de detalhes pra vocês, tá? Assim que eu cheguei em Barreirinhas, eu fui fazer o meu check-in no hostel e já vou indicar aqui logo de cara esse hostel, porque eu simplesmente amei. Ele chama Hostel Lençóis Parque. Eu fechei pelo Booking e, gente, assim, vale super, super, super a pena. É um hostel super aconchegante. A galera que trabalha lá é muito gente boa. Nós viramos amigos. Então, assim, tem uma área verde no fundo. Então é bem legal mesmo. E foram eles que agendaram todos os meus passeios. Eu vou explicar aqui pra vocês no decorrer do vídeo. Nesse meu primeiro dia também, eu fiz amizade lá com uma galera do hostel e nós fomos assistir o nascer do sol nas dunas que tem dentro de Barreirinhas. Dentro de Barreirinhas tem uma duna e é super famosa lá. E é um bom lugar pra você subir e assistir o pôr do sol. Então, este foi o resumo do meu primeiro dia. Vou contar uma coisa aqui pra vocês conseguirem entender melhor aqui o que eu fiz em cada um dos dias, que é uma informação extremamente importante quando você for montar aí o seu roteiro. Vários desses tours são dias completos e alguns são meio período. Então, é super comum as pessoas fazerem mais de um tour em um dia quando ele é de meio período. Dia número 2. A minha ideia era fazer 2 tours, um de manhã e um à tarde. Só que quando eu cheguei no hostel, a galera começou a falar assim pra mim: ah, não, você vai ficar muito cansada. E eu tinha dias suficiente pra poder fazer um tour por dia. E eu meio que escutei a galera, e graças a Deus que eu escutei a galera, senão eu ia ter me frustrado muito, eu resolvi fazer apenas um tour. Então no dia 2 eu fui pra fazer o circuito da Lagoa Azul. Gente, o circuito da Lagoa Azul foi o primeiro que eu fiz e que normalmente a maioria das pessoas fazem. E quando eu cheguei lá, eu tava muito empolgada. Tipo, tô nos Lençóis Maranhenses, lugar que eu sempre quis conhecer e tal. Só que quando eu cheguei lá, eu tava empolgada, mas a beleza do lugar não me pegou. O tour, como é que funciona? É um circuito, então você faz 3 lagoas, né? A jardineira lá para e você sai andando, faz 3 lagoas. É como se fosse realmente um círculo. É 1, 2, 3. E assim, eu olhei e falei: tá, Lençóis Maranhenses, é isso? É bonito? Era muito bonito. Mas não era aquilo que eu costumava ver pela televisão, aqui na internet. Então, tipo, eu ficava, sério? Eu fiquei meio assim, mas eu tava curtindo, né? Pô, só tô aqui mesmo, vambora curtir. E a Lagoa Azul em si, que é a última que você vai, gente, eu vou ser sincera pra vocês, parecia o Piscinão de Ramos. Lotada. Assim, uma água que é limpa, né, clara, mas não era aquela coisa, meu Deus, que incrível. Não, nada disso. Eu confesso pra vocês que realmente o tour da Lagoa Azul
Mas eu vou fazer a conclusão lá no final e vocês vão entender o porquê. O circuito da Lagoa Azul eu fiz com uma agência chamada São Paulo Turismo, tá? Tour, ele era de meio período, então eu saí de manhã e eu cheguei de volta no hostel mais ou menos umas 2 horas da tarde. Que normalmente a galera faz no período da tarde a Lagoa Bonita. E graças a Deus que eu não fui fazer a Lagoa Bonita porque desabou o maior temporal que eu já vi. Choveu muito, mas muito, 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 muito. Eu fiquei com muita dó das pessoas que foram pra Lagoa Bonita, porque com certeza elas não conseguiram aproveitar, porque assim, foi um temporal real. Então, graças a Deus que eu estava no hostel e assim, a chuva chegou, eu juro, eu entrei no hostel, fechei o portão, dei 2 passos, fez plá! Eu falei, nossa. Assim, se eu tivesse ficado mais 1 minuto na rua, eu tinha tomado um banho de chuva. E assim, não foi que a chuva veio e parou, não, choveu a tarde inteira. Então eu fiquei com muita dor da galera que foi fazer o circuito da Lagoa Bonita, porque eles realmente se ferraram. Então, graças a Deus que eu tinha um dia de gordurinha ali na minha estadia em Barreirinhas e eu pude fazer a Lagoa Bonita no outro dia. Então eu troquei por uma coisa e na verdade, né, foi por outra que deu certo. E já adiantando aqui pra vocês, dá sim pra fazer os 2 circuitos no mesmo dia. Não é cansativo de tanto que você anda, é corrido no sentido, porque você vai chegar de um lugar, vai ter tempo pra beber assim, um copo de água, comer um sanduíche e olha lá e já correr pro segundo. E tem algumas agências que já fazem o circuito direto no meio do caminho, deu uma parada pra almoçar. Bora lá! Dia 3. Uma coisa que é muito legal dos Lençóis Maranhenses e que poucas pessoas sabem disso é que os Lençóis Maranhenses não são só lagoas, tá? Se você tá acompanhando aqui a série, você viu que eu fui em passeio de rio, vilarejo, praia, lagoa, andei de barco, uma loucura, fiz um montão de coisas. E muitas pessoas falam assim, eu fiquei 2 dias nos Lençóis Maranhenses. Normalmente elas fazem o circuito Lagoa Azul e Lagoa Bonita, que são mais famosos. Gente, desculpa, mas se você só fez isso, você não conhece os Lençóis Maranhenses. Os Lençóis Maranhenses é muito mais que isso. É uma área, assim, que quase equivale a São Paulo. Então, assim, é muita coisa. E tem, não só as lagoas, óbvio, as lagoas são os mais famosos, mas existem outros passeios que são muito legais. E o legal quando você montar o seu roteiro é você fazer que nem eu fiz, que você vai intercalando. Porque o que acontece? Quando você vê lagoa, 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 você não consegue captar a beleza do lugar, porque você tá vendo, entre aspas, mais do mesmo. O que vai mudar é a região, é o tamanho, o formato, a cor da água, óbvio, são diferentes. Mas você não vai ter essa coisa de tipo, dessa quebra, sabe? Então eu acho que ter essa quebra é interessante. No meio você intercalar com alguns outros passeios que são tão legais e tão bonitos quanto. Então no dia 3 eu fiz um tour pelo Rio Preguiças. Gente, é muito legal, porque você vai de barco pelo rio, mais ou menos 1 hora pra você chegar até no primeiro vilarejo, que é o de Vassoura. Esse vilarejo é aquele que tem os famosos macaquinhos. Gente, câmera, celular, bolsa, cuidado, comida, cuidado, porque eles são malandros e eles roubam. Tipo, eu vi eles catarem a bolsa da mulher e eles pularam pro mangue, assim, pro meio do mato e foram embora com a bolsa da mulher. E tipo, não sei se resgataram a bolsa dela ou não. A menina que tava comigo, coitada, abriu uma banana, ela não teve nem tempo de partir a banana. O macaco veio, catou e saiu correndo. Eles pulam em você, tipo, o menino que tava comigo, ele esticou o braço, assim, pra ele, pro braço dele. O macaco usou o braço dele, pulou em cima de mim, aqui atrás, ele puxou os meus cabelos pra tentar enfiar a mão dentro da minha bolsa. É uma foto muito engraçada disso aí, pena que não tem o vídeo, porque foi hilário, eu levei um baita susto, porque do nada ele pulou em mim. Então eles são uma gracinha, realmente eles são muito fofinhos, mas eles são muito, muito, muito malandros, então cuidado. Nesse povoado de Vassouras, tem umas lojinhas assim, que são tudo artesanal ali da região, então é muito pra você poder comprar algum souvenir, alguma coisa, tem um lugarzinho pra você sentar, tomar uma água de coco, beber alguma coisinha, e ao lado do vilarejo tem os pequenos lençóis. Por quê? Porque os Lençóis Maranhenses tem os lençóis, que nós já conhecemos, e tem os pequenos lençóis, que é uma área menor, com lagoas menores e tudo mais. E, gente, é bem legal, porque daí você sobe a duna e aí você começa a ver as lagoas, tem uma lagoa maiorzinha, assim, no final tem aquele parque eólico, né? E aí você já consegue ter uma vista um pouco diferente. Aí você tem um tempo determinado pra ficar lá e depois você volta e pega o barco e vai pro segundo povoado. O segundo povoado é o da novela, Mandacaru, exatamente. Ele existe e fica lá nos Lençóis Maranhenses. Também, assim, são várias lojinhas super pequenininhas que você passa na entradinha do vilarejo pra você ir lá pro centrinho, não é bem centrinho, uma praça onde tem o farol. Muitas pessoas não sobem no farol, porque são acho que 160 degraus. Gente, subam no farol.
tá? É cansativo, mas é uma vista muito, muito, muito linda, porque você consegue ver toda aquela parte verde, porque os Lençóis não são só areia, tem vegetação também, então você consegue ver toda aquela parte verde, lá no final tem o mar, então assim, é bem bonito, então vale o esforcinho, vale um suorzinho a mais pra você subir no farol, ver lá Mandacaru. Também é um lugar pra você conseguir, e aí lá nas barraquinhas você consegue comprar souvenirs, comprar uma água de coco, tomar alguma coisa que você queira e tudo mais. Aí você volta pro barco e vai pra mais uma parada, tá? E aí a última que é em Caboré. Caboré também é um vilarejo que infelizmente ele tá sumindo porque o nível da água do mar está aumentando e está meio que diminuindo, né? Então, tipo assim, eles falavam que antigamente era mais ou menos 30 minutos pra você ir do rio até o mar. Hoje você faz a travessia a pé em menos de 5 minutos. Então é uma faixa de areia. E é muito legal porque de um lado tem o mar e do outro tem o rio. Então o tempo que você tá lá, você consegue nadar no mar e nadar no rio. Então vale super a pena eu dividir meu tempo entre mar e rio. Lá no meio tem uns restaurantes, tá? Onde tem a parada pra almoço, você não é obrigado a almoçar, e se você quiser almoçar, está à parte, você pode também comer. Confesso que a comida foi bem assim, ok, não achei nada extraordinário, achei que eu tinha restaurantes melhores lá em Barreirinhas, e depois no vídeo que eu gravar sobre dicas, eu vou falar um pouco mais sobre os restaurantes e tudo mais. Mas assim, eu achei a comida mais cara e sabe, mas eu acho que se você realmente quiser economizar, às vezes vale a pena você tomar um bom café da manhã. Por quê? Porque de Caboré você já volta pra Barreirinhas, então o tempo, ele não é tão grande assim, tá? Então se você quiser economizar, já põe aí essa dica. E esse tour aí eu também fiz com a São Paulo Turismo. Nesse dia, assim que eu cheguei no hostel, foi assim, tomar um banho, trocar de roupa e correr para o aeroporto de Barreirinhas, porque eu fui fazer aquele tour panorâmico de Teco-Teco. Gente, eu tinha esse sonho assim há muito tempo, e eu sempre falei que quando eu fosse pros Lençóis eu ia sim fazer esse tour, e graças a Deus deu super certo. É um micro avião, é muito menor do que o avião que eu fiz o voo lá no Peru. O piloto de avião que eu peguei, ele era sensacional, eu fui sentada do lado do piloto, então foi muito gostoso, foi muito legal mesmo essa experiência, assim, super recomendo pra vocês, porque é muito legal se você tem aquela visão dos Lençóis de cima, sabe? E aí ele fez um tour super legal e foi interessante porque nesse dia eu tinha feito o tour do Rio, como eu contei aqui pra vocês, e eu sobrevoei o mesmo tour. Então eu comecei pelo Vassouras, Mandacaru, Caboré, e aí você vê realmente a faixinha de areia que divide o rio com o mar, cara, é muito legal. Aí depois ele passou rapidinho por Atins e aí foi pros Lençóis, assim, aquela infinidade. Então assim, super recomendo. Eu peguei o último horário de voo, que era do pôr do sol. Infelizmente, assim, eu não consegui ver bem o pôr do sol, porque tava meio nublado, mas assim, foi uma experiência maravilhosa, super recomendo. Eu fechei esse passeio com a Ava, existem duas companhias lá que fazem esse voo. Eu fechei com a Ava, e assim, é o único passeio que eu falo pra vocês fecharem com um pouco de antecedência. Por quê? Como eu falei, são poucas pessoas no avião, então você corre o risco de ter a sold out, realmente, principalmente quando a temporada tá bombando mesmo, que eu fui no comecinho da temporada, e mesmo assim já foi meio que, sabe assim, encaixe pra conseguir, e foi uma loucura. Então assim, se você quer realmente fazer esse passeio, já vai com ele marcado com antecedência. E uma outra coisa também importante, não adianta você estar sozinho, você tem que ter pelo menos uma pessoa. Se você estiver sozinho, ele pode te encaixar num voo que tenha mais uma pessoa, porque a menina que tava no hostel que foi comigo, ela ia voar nesse mesmo dia, só que as pessoas que iam estar no mesmo avião que ela cancelaram, então ela ficou sem voo. A sorte dela foi que eu cheguei, eu também queria fazer esse passeio, aí nós fomos juntas e aí encaixaram uma menina no nosso voo. Então assim, se você tiver mais alguém para ir com você, é garantia de que vai ter o voo, porque eles falam que eles vão com pelo menos 2 pessoas. Então, ó, o dia 3 foi, ó, maravilhoso. Dia 4, dia de ir pra Santo Amaro. Santo Amaro é uma das bases dos Lençóis Maranhenses e eu não me hospedei lá, então eu fiz um tour saindo de Barreirinhas até Santo Amaro, tá? Depois eu dou mais detalhes lá no vídeo que eu vou falar sobre transporte, como funciona essa ida e vinda, porque não é tão simples quanto parece, não é tão perto assim. Sobre o tour de Santo Amaro. Mesma coisa, é um tour que você vai parando em várias lagoas. Em algumas é só para contemplação, é quando você para e você vê, né? Contemplar. E as outras tem paradas para banho. E, gente, Santo Amaro. Que experiência incrível. Meu Deus, que lagoas lindas. E assim, é uma lagoa encostada na outra. Tipo assim, se você tropeçar, você cai numa outra lagoa. Você tá nessa lagoa, tropeçou, caiu em outra. Assim, tem lagoas muito grandes. Teve uma lagoa lá que eu acho que tinha mais de 4 metros de profundidade.
uma água maravilhosa. Tipo, realmente as lagoas de Santo Amaro são abençoadas. Elas são muito, muito, muito bonitas. É um tour muito, muito, muito lindo mesmo. E também é legal, por quê? Porque os carros, eles param bem próximo à lagoa. Então você não precisa andar muito. Inclusive, se você tem alguma pessoa que já é idosa ou que tem algum tipo de deficiência, o tour de Santo Amaro é o mais recomendado. Por quê? Porque você não precisa andar muito. Então a pessoa para ali e já vai dar um mergulho. Algumas empresas têm até cadeirinhas daquelas de praia que você consegue ficar sentadinho ali, simplesmente contemplando. Então, assim, o tour de Santo Amaro vale muito a pena. É um pouco longo, tá? Ele não é um tour assim tão curto, ele é um pouco extenso, por ficar um pouco longe, mas vale super a pena esse tour, assim, disparado, foi simplesmente incrível. E aí, primeiro você para, eu contemplei uma lagoa, depois eu tomei banho em duas e aí eu fui pro almoço. Pra você ir pro almoço, você tem que pegar um barquinho e atravessar o rio. Sim, você atravessa um rio pra você poder chegar no restaurante. Restaurante esse que, assim, a comida foi péssima, péssima. Foi, tipo, o pior restaurante de toda a viagem. Horroroso. Eu não sei nem explicar em palavras pra vocês o que foi a comida daquele lugar. Assim, eu não como peixe nem frutos do mar, mas, assim, é uma coisa minha. Então, mas eu como frango, como carne. E a única opção que não tinha era omelete. E aí eles fizeram um omelete com, assim, tanto óleo que o negócio pingava. Enfiaram um monte de tomate, cebola. Aí a gente pediu pra tirar. Aí falaram que não dava pra tirar. Demorou horrores pra ver a nossa comida. Veio toda errada. No final das contas, eu pedi um ovo e comi ovo com arroz. E a comida sem tempero. Gente, foi um caos. Esse restaurante, assim, foi um caos. Mas, tirando isso, o passeio foi, assim, incrível. Simplesmente perfeito. Santo Amaro ganhou um lugar no meu coraçãozinho, sim. E esse passeio eu fiz com uma agência chamada Rota das Dunas, tá? Então meu dia 4 foi, ó, uma chuva de glórias, porque eu realmente amei. Bora pro meu 5º dia. Uma coisa que eu queria muito fazer era ver o amanhecer do sol lá do meio dos Lençóis. Só que esse passeio tinha um problema. Ele era um passeio privado e eu tava viajando sozinha, então era muito caro pra fazer sozinha. Mas eu usei a minha comunicação para fazer amizade com pessoas, e pessoas que eu conheci na viagem toparam fazer isso comigo. E aí eu falei que a galera do hostel, eles organizaram esse tour aí pra mim, eu juntei o pessoal e ó, saímos 3 horas da manhã para ir ver o nascer do sol na Lagoa da Prata. Gente, foi uma experiência simplesmente incrível. Primeiro que a gente saiu de madrugada, totalmente no meio do nada, tudo escuro, a única luz que tinha era a luz do carro. Quando a gente chegou lá, assim, tava, imagina aquele breu, né? E aí a gente olhava pro céu, totalmente estrelado. Eu vi estrela cadente. Vocês têm noção disso? Eu vi estrela cadente. Cara, eu nunca tinha visto estrela cadente na minha vida. Eu vi estrela cadente, eu quase chorei de tão emocionada que eu fiquei. Eu curti muito, 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 muito mesmo. E aí foi só acompanhar o nascer do sol. Foi um momento, assim, muito lindo. Aquele momento que só tinha o nosso grupo. Imagina que os lençóis eram só pra gente, porque só tinha gente ali. Aquele silêncio, assim, que você parava, você só escutava o barulho, o som do vento, da natureza, aquele sol saindo por detrás das nuvens. Gente, que momento mágico. Lagoa da Prata, extremamente linda. No final dá pra tomar banho na lagoa. Eu não quis tomar porque tava um ventinho meio gelado e depois ia ter que andar mais um tempão pra poder voltar pro hostel. Aí eu deixei passar a história do banho, mas foi assim, gente, olha, que momento mágico, que momento simplesmente incrível. E esse passeio do nascer do sol eu fiz lá com a galera do hostel mesmo, então não tem uma agência, foi o pessoal que trabalha no hostel que conseguiu um motorista, o guia então foi via hostel, mas dá pra você fazer também, tá? Não se preocupa não, se você quiser dá pra falar com o lugar onde você está hospedado, até o pessoal do hostel mesmo, que daí eles conseguem ajeitar direitinho pra vocês. Aí quando terminou esse tour, que era mais ou menos, sei lá, umas 6 da manhã, 7, a gente voltou pro hostel. Aí à tarde, porque eu tive amanhã, né, de boa, à tarde eu fiz o tour da Lagoa Bonita. Gente, o tour da Lagoa Bonita é pra ver o pôr do sol. Então esse dia foi maravilhoso, porque eu vi o nascer e eu vi o pôr. Ambos nos Lençóis Maranhenses, em tours diferentes. Foi simplesmente incrível. Foi sensacional, eu amei. É o tour onde você realmente anda no meio dos lençóis. Vocês conseguem perceber aqui a diferença? Por exemplo, Santo Amaro é um tour que é muito bonito, só que você não anda muito, os carros vão parando na ponta. O tour da Lagoa Azul
é basicamente um círculo. O tour da Lagoa Bonita, você atravessa os lençóis, bom pedaço a pé. Então, de todos os tours que eu fiz, esse é o que é um pouquinho mais puxado, porque realmente você tem que subir uma escadona pra chegar lá, aí você tem que andar um bom pedaço na areia, aí depois você desce, atravessa lagoas, assim, com água mais ou menos na altura do joelho, pra você chegar nas lagoas, né, onde você vai poder tomar banho. E aí ele também para em algumas pra contemplação e outras pra você tomar banho. E a gente convenceu o guia a inverter, a gente deixou a Lagoa Bonita pra fazer por último, porque a Lagoa Bonita era pra ser do meio. Então a gente parou na primeira, aí na segunda era pra ser a Lagoa Bonita e depois tinha mais uma. Aí a gente conseguiu inverter com o guia. Então quando a gente chegou na Lagoa Bonita, todo mundo já tinha vazado. Então a lagoa tava basicamente só pra gente. Aí você vê aquele pôr do sol assim se pondo, aquela lagoa maravilhosa. E aí também dá pra você sair da lagoa e subir e assistir o pôr do sol das dunas. Gente, que lugar incrível. Que lugar incrível. Assim, realmente foi um tour maravilhoso. Eu amei, 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 amei mesmo. E aí eu voltei para Barreirinhas, voltei pro meu hostel, esse foi o meu 5º dia. E o tour da Lagoa Bonita eu também fiz com a agência São Paulo Turismo. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família linda, maravilhosa que tá crescendo cada dia mais. Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo aqui toda semana. Deixa o seu like, é super importante pro nosso crescimento. E comenta aqui também, manda um coraçãozinho, manda suas dúvidas, fala se você tá gostando, feedbacks são super bem-vindos. Se você tem alguma dúvida, mande aqui também. Conta aí, qual lugar você sonha em conhecer? Você já foi pros Lençóis Maranhenses? Vai voltar? Gostou? Não gostou? Acho difícil não gostar. Então manda aqui pra mim nos comentários. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue no Insta, lá eu posto tudo em real time. Nos meus destaques tem muitas coisas salvas sobre lençóis, sobre Egito, Santa Catarina, enfim, tem muita coisa salva nos meus destaques, no meu feed também. E se você for lá, manda um oizinho, fala que você veio aqui do YouTube, que eu vou ficar super feliz em falar com você. E eu também estou no TikTok, isso mesmo. Também cheguei no TikTok, então me segue lá. Eu tô começando a postar uns conteúdos exclusivos no TikTok, diferentes do que são aqui os conteúdos do YouTube e do Instagram. Óbvio que também voltado pras viagens, pros destinos que eu já fui. Me segue lá também no TikTok, me manda um DM, fala que você veio aqui do YouTube. Continuando aqui meu roteiro para os Lençóis Maranhenses, dia 6. Bom, dia 6. No 6º dia eu me despedi de Barreirinhas e eu fui para Atins, que é uma outra base aí dos Lençóis Maranhenses. E aí rolou uma dúvida de como eu iria de Barreirinhas para Atins. E aí a galera do hostel sugeriu: por que você não vai de tour? Aí eu falei: genial! Por quê? Se existe o tour para Atins, eu vou com o tour, eu só não volto, eu já fico lá. E foi uma das melhores ideias que eu tive. Por quê? Porque ao invés de eu ter que me deslocar pra lá só por deslocar, eu já fui deslocando, vendo as coisas pelo meio do caminho. Bom, então eu peguei o meu transfer / tour lá no hotel e aí eu fui sentido Atins. Ele é um tour assim mais longo para você chegar no seu destino final. E ele vai pelo meio dos lençóis. De todos os tours, esse é o que você vai de carro, maior tempo, lençóis adentro. E a paisagem é muito legal, porque você realmente invade aquele montão de areia por mais de 1 hora. E você vai passando e vendo as lagoas e vendo. Gente, é muito bonito mesmo, assim. É o tour em que você tem aquela sensação de ao infinito e além. É basicamente isso que você tem no tour de Atins, porque você vai assim naquele meio de areia com lagoa, que é simplesmente sensacional. Também tem paradas para banho nas lagoas e tudo mais, lagoas bem bonitas. Uma coisa interessante também é que o tom de azul das lagoas, ele muda muito de uma lagoa para outra ou de um tour para o outro, sabe? Por exemplo, o azul / verde das lagoas de Santo Amaro é completamente diferente das lagoas de Atins, e eu acho que essa é a graça dos lençóis, porque não é tudo igual, sabe? Tem essa diferenciação, tanto de profundidade como de cor da água. Então eu achei sensacional. Depois da lagoa, seguimos viagem e aí eu fui para uma tal de Cachoeira do Bonzinho. Existe uma cachoeira lá, que na verdade é o seguinte: Atins tem mar, né? E aí tem aquele marzão e tem o rio. E o rio deságua no mar. Esse desaguar do rio no mar, que é o encontro dos dois, tem uma cachoeira, que é um meio de água salobra. Por quê? O mar enche por aqui e a água doce cai por aqui. Então vira uma água salobra. E é um lugar assim, diferente. Não é uma big cachoeira, é uma mini cachoeirinha. Mas é interessante, por isso que eu falei, né? Que os lençóis não é somente aí lagoas, que é o que todo mundo acha. Depois desse banho de cachoeira, quem quiser entrar no mar também pode entrar. Eu segui para Atins, onde eu parei lá no restaurante para almoçar e daí já me deixaram no hostel, onde eu fui fazer o meu check-in. Hostel este que eu odiei. Gente,
Olha, vocês sabem que eu sou sincera com vocês. Esse hostel tava super bem avaliado no Booking, tá? O nome dele é Chiquira Hostel. Gente, horrível. Ele tava bem avaliado no Booking, mas assim, qual que foi o problema do hostel em si? O hostel está em construção. Então, essa informação não tinha no Booking. E aí, o hostel era um quarto, assim, com várias camas, tinha os banheiros, até aí, ok. Só que só tinha eu no hostel. Tipo, as camas não estavam nem feitas, estavam, tipo, colchões todos levantados, assim. Tipo, tinham 2 camas feitas, a minha e mais uma. E, tipo, não tinha mais nada, assim. Não tinha uma geladeira, não tinha uma pia, não tinha uma cozinha, não tinha estrutura nenhuma. A menina nem ficava lá. Eu falava com ela por WhatsApp, ela foi lá me receber, me deu a chave. Eu, quando fiz o check-out, que não fiz check-out, eu só fechei a porta e deixei a chave por dentro, porque fazer o quê? Não tinha Wi-Fi, ela conseguiu internet pra mim da casa do vizinho, do hostel, da pousada que tinha do lado, pra eu poder usar, porque eu falei, não vou ficar nesse lugar sem internet, viajando sozinha no hostel, sem ninguém, sem internet, não vou ficar, me recuso. Aí ela conseguiu esse Wi-Fi, então assim, eu acho que é um hostel que tem potencial, mas pra quando ele tiver finalizado, porque do jeito que tá, assim, foi horroroso. A minha sorte é que eu já tinha uns amigos que eu conheci em Barreirinhas que iam tá lá pela cidade, que, tipo, meio que salvaram a minha vida, porque eu fiquei assim, foi horrível. Eu queria sair de lá, eu não queria ficar lá. Comecei a ver outro lugar pra ficar e tudo mais. No final, eu acabei ficando lá mesmo, né? Quando meus amigos me acalmaram e tudo. Mas, gente, foi horroroso, assim. Eu não indico mesmo. Não fique nesse lugar, pelo amor de Deus, assim. Tenebroso. Tenebroso mesmo, assim. O chuveiro deu pau, ficou só água gelada. Tudo bem que aquele calor. Mas, assim, eu queria tomar um banho um pouco morno, sabe? E aí a menina falava que era assim mesmo, que não tinha... Olha, foi uma confusão. Enfim, então, não recomendo esse hostel. Aí, depois que eu passei todo esse estresse, eu voltei lá pro restaurante onde eu tava, na beira da praia, onde eu fui almoçar. Depois eu vou dar mais dicas dos restaurantes de Atins no vídeo que eu vou falar sobre dicas, onde eu fui assistir o pôr do sol. E aí eu comecei a entender qual que era a vibe de Atins, gente. Ai, meu Deus do céu. Atins, ó. Atins é uma vibe bem legal. E esse foi o meu 6º dia de viagem. 7º dia, eu já tinha feito um monte de tours, como já contei aqui pra vocês. Aí eu resolvi fazer o quê? Nada. Fiquei curtindo a praia de Atins, lá num barzinho, restaurante. Então foi aquele dia que eu usei pra relaxar. Fiquei assistindo a galera fazendo kitesurf, porque lá Atins é um point de kitesurf. Muita gente do mundo inteiro vai pra lá pra fazer aula de kitesurf. Então eu fiquei assistindo a galera ter aula de kitesurf e simplesmente relaxando, porque eu tava precisando, depois de tanta chacoalhada, depois de tanta duna, sobe e desce. Então eu aproveitei pra relaxar. Aí vocês vão me perguntar, ah, Ana, mas a Atins não tem passeios? A Atins tem muitos passeios pra você fazer. Mas como eu já tinha feito todos que eu queria via Barreirinhas, eu ia pagar mais caro, porque a Atins é mais caro que Barreirinhas, pra fazer isso, sabe? Então meio que não valeria a pena pra mim. Eu já tinha feito tudo, eu tava lá meio pra relaxar. Então por isso que eu gostei também de ir pra Atins no tour, porque daí eu já tinha visto o lagoa, já tinha visto a cachoeira e já tinha visto essa praia, que não é a praia onde a galera tem aula de kitesurf. Então assim, eu não precisava pagar pra fazer outro tour. Então eu queria realmente pegar esses restinhos de dias da minha viagem e, ó, relaxar, curtir. Então esse foi o meu 7º dia em Atins. Bora lá pro meu 8º dia em Atins. Atins tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Como eu falei pra vocês, tem a praia, né? A praia que é de água salobra, mistura de água doce com água salgada. E aí, no meio, tem um banco de areia e do outro lado, que é tipo uma ilhazinha, tem o mar. E aí, como é que faz? Você pega um barquinho e você vai, você fecha com o barqueiro, ele te leva até lá e depois ele vai te buscar no horário que você agendar com ele. A travessia é super rápida, mais ou menos uns 10 minutinhos. E, gente, foi uma experiência maravilhosa. Imagina você sozinho numa ilha. Essa era basicamente a vibe do lugar. Porque tinham pouquíssimas pessoas, estavam bem esperadas. Depois teve uma hora lá que eu olhei, só tinha eu. E assim, eu curti muito. Sabe aquele momento que você para, você senta, você agradece, você olha a beleza, fala, Deus, obrigada por essa natureza perfeita que o Senhor fez pra mim? É essa a sensação desse lugar. Então, se você tiver Atins, pelo amor de Deus, vá pra esse lugar. Porque é simplesmente maravilhoso. Eu amei, 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 amei. Então eu passei a minha manhã inteira lá, aí voltei de barquinho para Atins e aí eu fui para um lugar que eu amei, que é um beach club. Gente, beach club maravilhoso. Passei o resto da minha tarde vendo a galera fazendo aula de kitesurf, curtindo um pôr do sol simplesmente maravilhoso e descansando na minha espreguiçadeira, extremamente confortável e admirando a vida, fingindo que eu era rica e não tinha boletos para pagar. Esse foi o meu 8º dia de viagem, que foi assim o dia de glória. Aquele momento que você fala, eu estou em glória, mas não, na verdade você tem um monte de boleto pra pagar, amiga, só volta. Foi um dia, ó,
Maravilhoso. Então, bora pro 9º dia de viagem. Bom, 9º dia de viagem eu aproveitei a minha manhã, porque eu sou daquela que aproveita até o último segundo lá na praia de Atins, só curtindo mesmo, fui pra dar um mergulho, aquela despedida. E aí à tarde já foi hora de voltar para Barreirinhas, chegar em Barreirinhas, pegar um transfer e ir até o aeroporto. Porque daí no dia 10º, né, que já vou emendar aqui, já foi na hora de madrugada pegar o voo de volta para São Paulo. Esse aqui foi um resumo do meu roteiro por lá. Eu não dei muitos detalhes aqui dos transportes, como ir de uma cidade para outra e tudo mais, porque eu realmente vou fazer um vídeo só focando nisso, porque eu acho que tem uma riqueza de detalhes muito grande que é importante vocês saberem. E se eu colocar aqui vai ficar tipo 2 horas de vídeo, né? Vai virar um filme. Então é melhor fazer um outro vídeo, tá? Então assim, agora eu vou fazer aqui um apanhado geral, como eu prometi pra vocês. De tudo que eu fiz, e assim, eu amei muito no geral, assim, tipo 99%. Eu acho que o único passeio que eu realmente não faria seria o da Lagoa Azul. Eu realmente, assim, não acho que vale a pena. Tem lugares muito mais bonitos pra você conhecer. E eu me arrependi muito de não ter ficado em Santo Amaro, tá? Eu vou gravar um vídeo depois explicando a diferença entre as 3 bases pra ajudar você aí a montar o seu roteiro, pra você ver que é melhor, assim, né, match com você. Porque também, Lençóis Maranhenses é muito disso. São 3 bases com propostas completamente diferentes. Tem que ver aquelas que tem mais afinidade com o seu tipo de viagem, com aquilo que você quer. E nesse outro vídeo eu vou conseguir explicar isso um pouquinho melhor pra vocês. No geral, meu roteiro eu amei, mas eu tiraria um dia, esse dia da Lagoa Azul. E se eu tivesse um dia a mais, eu teria começado por Santo Amaro. Então eu ficaria 2 dias completo em Santo Amaro. No dia 2, que foi o tour da Lagoa Azul, e o meu dia 4, que foi o tour de Santo Amaro, eu colocaria estando em Santo Amaro. E aí eu precisaria de um dia a mais de viagem só, que seria o dia pra eu ir de Santo Amaro pra Barreirinhas. Então eu acho que eu começaria dia 1. Chegaria em Santo Amaro, dia 2 e 3 Santo Amaro, dia 4 aí eu iria para Barreirinhas e aí eu seguiria a mesma ordem aqui. Eu acho que é isso, é muito mais do que isso, mais de 11 dias eu já acho que acaba sendo too much pros Lençóis. Tem coisa pra ver sim, inclusive tem umas pessoas que fazem a travessia dos Lençóis a pé, inclusive um amigo meu fez, você sai de Atins e vai até Santo Amaro andando, são 4 dias, aí você vai parando nos povoadinhos que tem. Se você quiser fazer isso, você pode procurar uma agência e um guia pra te levar. Muita gente faz isso, diz que é maravilhoso. Não é muito a minha praia. Eu acho assim que 11 dias é o ideal, entre 10 e 11 dias pra você conseguir realmente aproveitar. Porque os tours param em muitas lagoas, então não é assim que você vai pra um tour e vê apenas uma única lagoa. Então isso acaba enriquecendo mais assim a sua viagem, tá? Eu pretendo sim um dia voltar para os Lençóis Maranhenses e aí eu quero ficar em Santo Amaro, que eu não conheci, e em Atins novamente para fazer aulas de kitesurf, que parece ser difícil, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer o máximo de detalhes para vocês de como foi o meu roteiro para ajudá-los na construção do roteiro de vocês também. O que foi que eu acertei, o que foi que eu errei, entre aspas, que não deu muito certo para mim, para poder ajudá-los também. Ó, fiquem ligados porque no próximo vídeo, meus amores, eu vou trazer o que eu prometi aqui, a diferença entre as 3 bases, Santo Amaro, Atins e Barreirinhas. O que diferencia elas 3 para você aí escolher as suas bases e fazer a sua viagem para os Lençóis de Milhões. Um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.